Uma alegria poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Vivendo dias de desafio, a igreja tem, como alguns colegas têm reafirmado, né, tem procurado reaprender como lidar em tempos como esse de pandemia, né, e exercer aspectos do ministério com os quais nunca tínhamos lidado. Mas algo que eu entendo ser importante falar e chamar sua atenção para isso, é que nós fomos chamados a viver o ministério com ferramentas sobrenaturais, para também vivermos resultados igualmente sobrenaturais. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês, né, lógico que como pastor aí há quase 30 anos no ministério, a cabeça fica pensando o que nós podemos compartilhar para pastores e líderes em termos de ferramentas práticas, né, que os ajudem, falar a respeito dos problemas que temos pela frente, mas algo que Deus colocou no meu coração foi trazer uma palavra de fé e de inspiração para o coração de vocês nessa experiência PDP. E o texto bíblico que eu quero compartilhar está lá em 2 Reis, no capítulo 13, e eu vou ler dos versículos 14 a 19. O texto sagrado diz assim: quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. E Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. E o rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela que dá para o leste. O rei abriu. Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Outra tradução diz: até os consumir. Verso 18, Eliseu disse mais: pegue as flechas, e ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. E o rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes. E assim, outra versão diz: então venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora só vai vencê-los 3 vezes, né? Ou o texto aqui da Nova Almeida Atualizada, Sousane, diz: mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Bom, o ponto em questão que eu quero explorar a partir desse texto é que se trata de mais do que mera e simplesmente uma história do Antigo Testamento. Um momento de um registro cronológico na história de um povo, o povo da aliança, a descendência de Abraão, ou mesmo de um homem de Deus como Eliseu ou o rei Jeoás que o visitou. A perspectiva que o Novo Testamento nos dá, né, do tempo e da aliança em que vivemos a respeito de porções bíblicas como essa, é de que essas coisas foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos, como Paulo diz em 1 Coríntios 10:11. Ou como diz Romanos 15:4, tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Então acredito que nós devemos olhar para porções da Bíblia como essa, e a pergunta a ser feita é: qual a lição prática para nós hoje? Né? O que podemos extrair disso hoje? Não travamos batalhas literais como o rei de Israel estava lutando contra os sírios, embora o livro de Efésios diz: nossa luta não é contra a carne e o sangue, e fala de uma batalha contra principados e potestades. Mas a pergunta é: o que, em termos de princípios, podemos encontrar em comum a partir dessa história e do que vamos viver hoje? É exatamente a respeito disso que eu quero falar. Bom, nós temos 2 personagens, 2 homens de comportamentos completamente distintos. De um lado nós temos Eliseu, um homem de Deus que fica indignado, né? E do outro lado, o objeto da indignação de Eliseu, o rei Jeoás. Rei Jeoás é o 12º governante do Reino do Norte, da época do período dividido. Acredita-se que reinou por volta de 16 anos. E ele vai fazer ao profeta Eliseu o que a gente chamaria de uma visita social. Eliseu já está, além de enfermo, muito velho, idoso. Isso se presume, né, pela quantidade de reis que o próprio ministério de Eliseu tocou e serviu. E, nesse momento, ele está dando sinais de que vai morrer. A Bíblia diz que ele estava enfermo, da enfermidade que haveria de morrer.
Nós lemos até o versículo 19, e a verdade é que já no versículo 20 a Bíblia vai dizer: Eliseu morreu e o sepultaram. Esse é o último momento da vida e do ministério de Eliseu. E esse rei aparentemente foi apenas para se despedir, o que a gente classificaria de uma visita social. Mas o próprio Eliseu aproveita esse momento, a despeito da enfermidade, a despeito da velhice, para servir e ministrar debaixo da unção e da direção do Espírito Santo, que me leva sempre a acreditar que não podemos deixar que os problemas pessoais nos impeçam de ser bênção na vida das pessoas. Mas o que me chama a atenção é que Eliseu induz, conduz, direciona esse rei ao que nós podemos chamar de um ato profético, de uma encenação espiritual. Quando ele diz: abre a janela que dá para o leste ou para o oriente, né? Atira uma flecha, e o rei, ao atirar essa flecha, ouve da parte de Eliseu, o homem de Deus, o profeta, o pronunciamento: esta é a flecha da vitória do Senhor. É óbvio que Eliseu não está dizendo que aquela flecha, sozinha, num único ato, ao ser disparada, iria produzir resultados ou vitória. Provavelmente a flecha atirada não foi muito longe do quintal da casa de Eliseu, mas o que eu e você podemos entender é que ela era uma declaração. No momento em que a flecha foi lançada, imagino que talvez quando Eliseu especifica uma janela que dê para o oriente, para o lado do leste, provavelmente deveria ser a direção onde o exército inimigo estava acampado, ou a fronteira, algo assim. Naquele momento, Eliseu estava direcionando esse homem a fazer uma declaração no reino espiritual. Eu não estou guerreando apenas de uma forma natural ou limitado por recursos meramente humanos. Eu me lanço nessa batalha debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma provisão de vitória de Deus. Essa flecha é uma declaração da vitória, de uma missão que será bem sucedida por intervenção sobrenatural de Deus. E ao agir dessa forma, Eliseu depois o direciona e diz: agora você não atira para fora da janela, agora você atira no chão. Algumas traduções dizem apenas para golpear o chão, né? Como quem diz, ele deve ter usado a flecha sem o arco, bom, independente dos detalhes de como isso procedeu. Quando Eliseu o orienta agora a atirar no chão, a Bíblia diz que o homem fere o chão 1, 2 e 3. E ele para na terceira. É no momento que ele para que o Eliseu, indignado, usando, né, a linguagem, o jargão conhecido da nossa geração, Eliseu olha para ele com cara de quem diz: por que parou? Parou por quê? Na verdade, a tradução que eu estou usando diz que Eliseu ficou indignado. A palavra usada no original hebraico diz que Eliseu ficou muito bravo, muito irado. Essa indignação de Eliseu tem um motivo. O próprio homem de Deus olha para o rei e diz: você tinha que ter atirado no chão 5 ou 6 vezes. Qual é a contabilidade em questão? Porque Eliseu está dizendo: você parou antes da hora. Basta entender a aplicação que ele fez. Ele diz: agora você só vai ferir o inimigo 3 vezes. Mas ele diz: se tivesse ferido 5 ou 6, você ia acabar com eles. Você ia feri-los até os consumir. E na verdade, essa era a palavra profética que havia sido liberado antes. Deus estava dando àquele rei uma vitória plena, completa. Se você estudar o contexto, né, os capítulos anteriores, posteriores a esse, você vai perceber que essa guerra com os sírios era uma batalha geracional. Isso tinha começado já antes da geração do rei Jeoás. E isso acaba continuando depois, mas Deus queria pôr um ponto final. Deus queria dar uma vitória completa. Deus está dizendo: você pode vencer de uma vez o inimigo, em vez de ficar apenas, ganha-se uma batalha do lado de cá, outra do lado de lá, um pouco do lado de cá, o inimigo se recupera, se fortalece do outro lado, e Deus estava dando uma provisão completa. Mas de alguma forma a atitude desse homem limitou uma promessa que Deus havia feito. Ou seja, reduziu, diminuiu uma provisão que já havia sido liberada e determinada em favor desse homem. E aqui acredito que nós temos a primeira grande lição, é entender o poder da atitude. Muitas vezes nós acreditamos que os resultados ministeriais dependem mera e unicamente de Deus, como se ele agisse apenas de forma unilateral. A verdade é que Deus soberanamente criou, estabeleceu, instituiu princípios. E ele espera que a gente se mova dentro de determinados princípios. E uma das coisas que a palavra de Deus me revela diz respeito ao poder de uma atitude. Por exemplo, a primeira geração que sai do Egito sai debaixo de uma promessa e um direcionamento claro de Deus para possuírem a terra prometida. Tinham uma promessa de Deus muito clara e específica. No entanto, agiram de forma errada.
à exceção de 2 homens, tirando Eleazar, que já havia substituído o sumo sacerdote Arão, que já estava debaixo de uma palavra de Deus de entrar na terra prometida. Somente outros 2 homens, Josué e Calebe, é que entraram. Toda aquela geração, eles serviam o mesmo Deus, eles estavam debaixo da mesma promessa, da mesma terra prometida, eles estavam diante do mesmo problema, dos mesmos desafios, mas só esses homens entraram. Por quê? Há uma grande diferença na atitude deles e do restante daquela geração. Hebreus 3,19, diz, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Enquanto a maioria fica de fora por conta de um posicionamento de incredulidade, Deus exalta e promove Josué e Calebe por um posicionamento de fé. O texto crítico que nos revela isso está lá em Números 14. Enquanto 10 dos 12 espias enviados a Canaã voltam dizendo, a terra é boa, mas tem gigantes. Os gigantes habitam cidades fortificadas, as cidades estão no alto dos montes. Josué e Calebe têm um posicionamento diferente, ausentou-se deles a sua segurança. O Senhor está conosco, nós não precisamos temê-los, nós vamos devorá-los como pão. O posicionamento desses 2 era, se Deus falou, está falado. Se Deus falou, nós vamos viver o sobrenatural debaixo de uma palavra de Deus. E acredito que era o que Eliseu estava esperando do rei Jeoás. Mas quando o rei Jeoás para na 3ª flechada, basicamente ele estava dizendo, 3 está bom. Ele estava dizendo, eu não preciso lutar por tanto tempo. As guerras eram caras, elas custavam não apenas dinheiro, mas principalmente tempo, muita ausência de casa, e de repente esse homem deve ter pensado, eu não quero passar minha vida toda lutando, ainda que Deus tenha me dado uma promessa de vitória, 3 está bom. E no momento onde ele tem uma atitude de conformar-se com menos, ele limitou a provisão que Deus tinha. Isso é um tema que eu posso dar a essa mensagem, falando aos meus colegas pastores e líderes, não se conforme. Não se conforme com nada menos do que aquilo que Deus prometeu. Não se conforme com nada menos do que aquilo que Deus sinalizou. Não se conforme com nada menos do que aquilo que Deus falou, que Ele quer fazer na sua vida ou por intermédio de você. Porque muitas vezes, quando temos a atitude errada, estamos limitando aquilo que Deus falou. Não é porque Ele nos fez promessas, sejam as promessas escritas da palavra, não é porque Ele nos fez promessas pessoais, falando diretamente ao nosso coração pelo Espírito Santo ou por meio de outras pessoas, que nós vamos achar que essas palavras vão se cumprir automaticamente. A Bíblia está cheia de exemplos de promessas que não se concretizaram ou que poderiam não se concretizar pela falta de uma interação correta com o que nós podemos chamar do ambiente ou a palavra profética. Por exemplo, em Gênesis 18, 19, Deus falando a respeito de Abraão, a quem foi confiado um propósito extraordinário, a quem Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aliás, a leitura de Paulo, escrevendo aos Gálatas sobre esse episódio, é que Deus pré-anunciou a Abraão o evangelho aos gentios. Deus estava falando do que faria em termos do seu reino em toda a terra. Mas Gênesis 18, 19, Deus diz acerca de Abraão, porque eu o escolhi, para que ele ordene a sua casa, os seus filhos depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. E o texto termina dizendo assim, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Em outras palavras, aquilo que Deus prometeu a Abraão não teria cumprimento automático. Para que aquilo que Deus prometeu, no sentido de disponibilizar e provisionar recursos sobrenaturais, para que isso acontecesse, Abraão teria que fazer a sua parte. Isso é verdade na velha aliança, em textos como este de Abraão e de Eliseu falando a Jeoás, e é a mesma verdade que você encontra no Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo 1,18 e diz, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate, firmado nelas, o bom combate. Em outras palavras, ele está dizendo, Timóteo, não é porque uma palavra foi liberada que você simplesmente senta e fica esperando acontecer. E diz, baseado naquilo que Deus tem falado, você vai lutar. Que combate é esse? É o que Paulo, em outro momento, vai definir como combate da fé. É um posicionamento, é uma luta para viver o cumprimento pleno daquilo que Deus tem falado e liberado. Quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que há pessoas que têm uma atitude correta. Elas são aquilo que eu chamo de os inconformados, ou o time de Eliseu nessa história. Eliseu fica indignado com Jeoás, que aqui está como representante do time dos conformados, porque Eliseu era justamente o oposto, e eu vou falar de Eliseu daqui a pouco. Mas ao longo da Escritura nós percebemos essa diferença. Por exemplo, em Juízes, no capítulo 6,
no versículo 13, quando o anjo do Senhor aparece, né, a Gideão para dizer: o Senhor é contigo, homem valente. E sabe, muitas vezes eu não entendo a maneira como alguns crentes lêem a Bíblia, parece sem nenhuma emoção. Né? Eu não sei se eu tento viver demais aquele cenário, aquele ambiente, ou se alguns tentam viver de menos. Porque alguns leem isso quase como se o anjo aparecendo, falando com o Gideão, fosse igual o vizinho dando bom dia no portão pela manhã. Não era algo comum, normal. Eu fico imaginando como eu reagiria com uma aparição de um anjo na minha frente. E o anjo simplesmente diz: o Senhor é contigo, homem valente. E quando você olha para Gideão, falando numa linguagem bem atual, Gideão literalmente peita o anjo, ele dá uma encarada, né? Ele contesta o anjo. Qual é o posicionamento de Gideão? Juízes 6,3 diz: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram? O anjo acabou de dizer: o Senhor é contigo, e disse: se o Senhor é conosco, onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Em outras palavras, cadê as evidências do sobrenatural? Por que é que nós estamos vivendo essa mediocridade? Por que é que nós estamos sem as intervenções? É quase como se ele estivesse dizendo: cadê a unção de milagres da geração de Moisés? Cadê a unção de conquista da geração de Josué? Se o Senhor é conosco, onde estão as suas manifestações? Agora, você acha que é coincidência Deus ter escolhido justamente um camarada como esse, um inconformado, alguém que está olhando para a sua geração, para os seus dias e dizendo: eu não aceito viver sem as intervenções de Deus? Algumas pessoas podem acreditar que Gideão virou inconformado porque Deus escolheu. Eu creio no contrário. Deus escolheu porque viu nele um inconformado. E por que eu creio nisso? Pelas afirmações da própria Escritura. Segundo Crônicas 16:9, a Bíblia diz: quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força, outras traduções dizem para se mostrar forte àqueles cujo coração é totalmente dele. Deus não vai se mostrar forte ou dar força a todos. Ele está procurando aqueles cujo coração seja totalmente dele. Para esses, Deus vai revelar sua força e o seu poder de uma maneira diferenciada. Deus está atrás dos Gideões que hoje em dia se levantam para dizer: onde estão as maravilhas que nos contaram os pais apostólicos? Onde estão as manifestações do sobrenatural desde os dias do livro de Atos? De gente que não se conforma a viver com nada menor do que aquilo que Deus tem dito e anunciado que vai fazer. Eu creio que a nação brasileira ainda está por ver aquilo que Deus fará. Mas para isso nós vamos precisar de um exército de gente que não aceita nada menos do que o prometido. De gente que, diferente de Jeoás, não diga 3 está bom. Quando para viver aquilo que Deus prometeu, precisariam de mais vitórias. Então eu quero encorajar você. Né? O rei Joás ganhou tempo, empurrou com a barriga, resolveu parcialmente aquele problema, mas esse não era o plano e não era o propósito de Deus. Acredito que eu e você precisamos de fato, né, entender e compreender algumas verdades. E uma delas é quando eu olho, por exemplo, para o próprio Eliseu, que é o contraste, o contraponto. A razão da sua indignação é porque ao longo da sua existência, Eliseu nunca jogou no time dos conformados. Pelo contrário, vamos imaginar como Eliseu entra no cenário bíblico. Muitas vezes a gente trata de Eliseu como se ele tivesse sido larga e longamente discipulado por Elias, para então, no momento em que Elias desiste do ministério, e isso é um fato, Elias desistiu do ministério antes da hora, pediu que Deus o levasse antes da hora, e Deus estabelece uma condição, porque o ministério é algo tão sério, que até para o camarada desistir tem que ser responsável. Deus diz para Elias: você vai ungir Eliseu, filho de Safate, profeta em seu lugar. Na verdade, Deus não mandou fazer só isso. Deus disse: você vai ungir Jeú, rei de Israel, você vai ungir Azael, rei da Síria, e a verdade é que Elias não ungiu nem um rei nem outro. Ele vai ungir Eliseu, e quem teve que ungir os 2 reis foi Eliseu. É quase como se Deus dissesse: eu já achei o substituto, ele é que termine. Mas, vamos focar aqui no Eliseu. Começar um ministério do zero já é um desafio. Começar já substituindo um cara do nível de Elias é um desafio maior ainda. Por que você acha que Deus teve que ficar falando para Josué quando estava para substituir Moisés? Não temas, não te espantes. Por quê? Porque a maioria de nós, no lugar de Josué, estaria tão apavorado quanto ou mais.
Você já começar o ministério substituindo um cara do nível de Moisés, né? Alguém que diz, Deus há de levantar, varões e irmãos, um profeta semelhante a mim, que anuncia a vinda do Messias, dizendo vai ser do meu nível. Alguém que o próprio Deus disse, há profeta no meio de vocês, eu me faço revelar a ele por meio de sonhos, visões e enigmas, mas como eu servo Moisés, não é assim, eu falo cara a cara, como um homem fala ao seu amigo. É lógico, Josué assustou. Agora, depois de Moisés, Elias provavelmente talvez seja o maior vulto do Velho Testamento. E Eliseu tem que entrar no cenário substituindo esse cara. Agora, diferente de Josué, não há necessidade de nenhuma palavra de encorajamento de Deus para o Eliseu. Porque o Eliseu, ele vai com tudo. Desde o momento onde Elias diz para ele, você sabe o que eu fiz com você ao lançar a capa. Ele diz, só me deixa despedir dos meus pais. Ele pega a junta de bois com a qual estava arando, né? Na perspectiva dos mais espirituais, ele faz um sacrifício ao Senhor. Na perspectiva dos mais carnais, ele fez um churrasco, uma festa de despedida. Mas ele responde na hora. E ele diz, estou dentro, e ele cai para o ministério. Agora, não demora muito tempo, né? E chega o dia de Elias ir embora. Naquele dia, me parece que o Elias está tentando se livrar do Eliseu. Elias sabe que é o seu último dia. Nós vamos perceber pelo contexto da narrativa bíblica que Eliseu também sabe. Em 3 lugares diferentes, onde eles vão depois saírem de Gilgal, onde eles chegam, os filhos dos profetas repetem a mesma coisa para Eliseu. Você sabe que é hoje que o Senhor vai tomar o teu Senhor sobre a tua cabeça? Me parece que Deus não escondeu de ninguém o que ia fazer naquele dia. Era uma revelação geral lá na comunidade dos profetas. Todo mundo está sabendo disso. Então Elias diz para Eliseu, você fica aqui, né, que o Senhor me enviou a tal lugar. E ele se levanta para ir a Betel e o Eliseu diz, eu vou junto, estou na sua cola, não vou largar de você. E acaba acompanhando. Depois, quando ele está lá em Betel, ele diz, agora você segura a onda aqui, garoto, que o Senhor me mandou a Jericó. E está lá o Eliseu, não te deixarei, né? Não vou te largar, estou na sua cola. E ele vai junto para Jericó. Quando chega em Jericó, o Elias diz de novo para o Eliseu, fica aqui que o Senhor me mandou ao Jordão. E lá vem o Eliseu com a mesma resposta, né? Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei, não vou largar do seu pé. Essa é a hora que eu imagino um Elias até irritado, né? Fico imaginando se hoje ele teria arremedado, Eliseu, deu certo, vive o Senhor, não te deixarei, porque era a resposta padrão adotada em todos os lugares. Esse é o momento onde o Elias, ao meu modo de imaginar, já irritado, diz, que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? Eu sei que alguns de vocês só lêem a Bíblia dizendo, meu querido, está faltando algo, tem alguma coisa. Eu já imagino um Elias já mais estressado nesse momento, dizendo, está faltando o quê, garoto? Que você não me dá espaço, não me deixa sozinho, não me deixa em paz, não só no meu último dia, mas nas minhas últimas horas. E a hora que o Elias faz a pergunta, o Eliseu vai para cima e dispara, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Alguns acreditam que ele estava falando do Espírito Santo. Eu não creio, né, que era exatamente isso, embora indiretamente está relacionado. Até por uma razão, né? Porção dobrada do Espírito Santo, você morre. Você não aguenta um dele, imagina 2 vezes ele. Ele está dizendo, o Espírito está sobre você, é um unção que define o seu ministério. Eu quero ela dobrada, vezes 2. Particularmente, eu imagino, a Bíblia não é clara sobre isso, que o abusado, vamos dizer assim, do Eliseu está dizendo, se você acha que eu vou desistir do meu próprio chamado só para ser o seu step, seu substituto, você está enganado. Te substituir para mim será uma honra, desde que isso não anule o meu próprio chamado. E como eu, no meu chamado, já não seria menor do que você, eu quero ser 2 vezes você. Eu vou cumprir o ministério profético que você está abandonando, e eu vou encarnar o meu, que não vai ser em nada menor do que você. Então 2 vezes a unção que te define. O próprio Elias responde para ele, dura coisa pediste. Essa expressão no hebraico tem 2 possíveis significados. Uma é de algo que machuca. Na linguagem de hoje a gente diria que o camarada falou, magoei, me ofendi por você querer ser mais do que eu. O outro significado de dura coisa pediste é, o que você está pedindo não é fácil, é difícil. Esse homem é acostumado a ver o sobrenatural, está agindo quase como quem diz, até eu estou duvidando que você vai tão longe, menino. Mas o abusado Eliseu tem um posicionamento. E Elias diz, quem vai decidir isso não sou eu. Ele joga a batata quente para cima e diz, Deus está no comando, ele é que decide. Se você me ver quando for tomado de ti, assim será, assim não, não. Bom, eu e você conhecemos a história. Eles chegam no Jordão. O Elias fere o Jordão com a capa, o rio se abre. E, meu amigo, não tente imaginar uma cena dessa como se fosse comum. Ela tinha acontecido uma vez na história, na geração de Josué.
para a nação de Israel inteira. Agora o milagre do Jordão abrir acontece VIP, personalizado só para esses dois. Né? Eu não consigo imaginar o Eliseu passando pelo Jordão aberto como quem passa na faixa de pedestre atravessando a rua. Eu imagino, por mais que ele tentasse conter empolgação naquilo, né? Olhando em volta, né? Empolgado com aquilo que Deus está fazendo. Agora, ele passa a pé enxuto juntamente com Elias, e do outro lado, a Bíblia diz que uma carruagem de fogo os separa. E Elias sobe num redemoinho. E quando Elias subiu, a Bíblia diz que Eliseu viu. Esse viu era os céus dizendo, seu pedido foi ouvido, sua requisição, né, foi aceita, né, você está recebendo aquilo que pediu. Em algum momento, Eliseu tem que definir se ele continua olhando para o Elias que está subindo ou para a capa que está caindo. Não sei se era o mesmo pedaço de pano que um dia tinha sido lançado sobre ele, significando aquela transferência e continuidade ministerial. Mas Eliseu faz uma escolha, a Bíblia diz que ele nunca mais viu Elias. E ele fica de olho naquela capa. Ele vai e pega aquela capa. E a palavra de Deus não é clara sobre os detalhes, só diz o que ele fez depois de pegar a capa. Mas eu imagino ele olhando para a capa, olhando para o Jordão, olhando para a capa, olhando para o Jordão. E dentro dele resmungando, é ruim que eu vou voltar nadando. O posicionamento de Eliseu desde o início é do nível do sobrenatural, de intervenção de Deus, que eu já experimentei, é daqui para frente, não é daqui para trás. É daqui para mais, não é daqui para menos. De novo você vê um camarada inconformado. E ele está dizendo, se Deus me deu o que Elias tinha, eu vou no mínimo viver isso. E ele pega aquele manto, ele fere as águas, e ele dá um grito. E nós precisamos entender o grito. O grito é, onde está o Deus de Elias? Naquele momento, eu entendo que por trás desse grito ele está dizendo, Elias foi embora. Mas o Deus de todos os avivamentos permanece e continua. Tem muita gente que quando fica estudando a história dos avivamentos, acha que Deus só agia no passado. Eles não conseguem ter fé, inspiração, expectativa nenhuma por que Deus quer fazer hoje. Eu sei que há moveres distintos. Eu, quando era criança, não peguei, né, na década de 70, o final do que chamaram de o grande movimento de renovação espiritual no Brasil. Deus derramou do seu espírito na década de 60 e 70 nas igrejas. Eu nasci em 72, já no finalzinho. Eu mal ouvia falar disso depois, mas não lembro de nada. Mas na década de 80, Deus começou a mudar a adoração brasileira. Não falo apenas de liturgia, hinologia. Eu falo de uma época onde a glória de Deus, quando começávamos a adorar, mesmo que a estrutura de som, de músicos fosse ruim, havia uma glória que quase dava para pegar com a mão. Quem era convertido nessa época lembra disso. Depois chega a década de 90, já não é o mesmo mover de 80 e nem de 60 e 70. A década de 90 houve uma explosão de sinais, prodígios e milagres no Brasil, como talvez poucas vezes se viu na história da igreja brasileira. Nesse eu já estava crescidinho, eu nadei de braçada nesse mover. Nós vimos muitas curas, muitos milagres. Agora, eu não sei porque os moveres são cíclicos, eles começam e terminam. Mas o que eu e você precisamos entender é que ainda que um ciclo se encerre, não significa que não haja outro. E nós precisamos parar de viver apenas lamentando o que passou. Quando o Jordão se abre, Eliseu passa do outro lado, vem os filhos dos profetas, dizendo, deixa a gente procurar o corpo de Elias. Ele diz, esquece isso, deixa a gente. Eles insistem tanto, apertaram tanto Eliseu, diz o texto bíblico, lá em 2 Reis, capítulo 2, que ele diz, vai. Depois de 3 dias eles voltam e diz, não achamos nada. E aí Eliseu faz o papel da esposa no casamento. Todo marido, quando não ouve o conselho da esposa, sabe que é uma grande probabilidade de, no final das contas, ela dizer, eu te disse, eu te avisei. E é exatamente isso que acontece quando Eliseu olha para eles e diz, eu não vos disse. Agora, a gente olha um episódio desse e não para pensar, nem porque eles queriam o corpo, e nem paramos para pensar, porque que Eliseu está dizendo, não corram atrás. Você tem que pensar com a mentalidade e a cultura deles. Pensa num povo que gostava de um velório. A Bíblia fala de velórios de 7 dias. A Bíblia fala de velórios de 30, 40. Né? A Bíblia fala de prantear em Jacó, por exemplo, no Egito, por 70 dias.
Esse povo tinha como cultura um encerramento. Quanto mais importante, quanto mais significativo e relevante tinha sido a vida da pessoa, mais ela tinha que ser chorada. Eles estão dizendo, nós precisamos achar o corpo para ficar chorando. Chorando, o ciclo de um avivamento terminou, de um mover que se encerrou, e tem muita gente presa no passado, naquilo que Deus já fez, sem ter olhos para aquilo que Deus quer fazer. Quando Eliseu feriu as águas e gritou, onde está o Deus de Elias? Ele está dizendo, Elias, vai embora. E daí? Um ciclo específico de mover pode ter terminado, mas Deus tem outros. E eu quero que você preste atenção, Deus ainda vai chacoalhar a nação brasileira como nós nunca vimos antes. Mas o que nós precisamos é de um exército de inconformados que acredite nisso, que pare de viver só em função do passado. Quando nos dias de Esdras, chega o momento de consagrar o templo que foi reedificado. Lembre que o glorioso templo de Salomão foi destruído pelos babilônios. O povo volta no período do pós-exílio de Babilônia, de 70 anos ausente. Estão agora reconstruindo o templo. A Bíblia diz que na inauguração, Esdras 3, de 10 a 13, havia dois grupos com dois barulhos distintos, um concorrendo com o outro. O primeiro grupo, composto dos velhos, a Bíblia diz que eles choravam. O segundo grupo, composto dos jovens, diz que eles se alegravam. Qual é a diferença de comportamento de um e outro? O segundo grupo dos jovens estava empolgado, porque aquela casa da qual eles só ouviram falar, eles estão vendo ela ser erguida pela primeira vez na vida, eles vão participar do culto, eles estão imaginando a possibilidade de ver a restauração de tudo aquilo que um dia eles só ouviram falar, mas nunca presenciaram, a empolgação, a alegria. Mas de outro lado, os velhos estão chorando como quem diz, avivamento bom foi o nosso. Casa gloriosa era o templo de Salomão, não essa coisa de segunda categoria que está sendo reerguida agora. É para esse grupo de velhos chorando que Deus levanta um profeta como Ageu para dizer, ei, a glória da última casa será maior do que a primeira. E eu e você precisamos entender que Deus está dirigindo a pessoas que não importa o quão extraordinário foram as coisas que elas já experimentaram, dizendo, eu vou fazer algo maior, eu vou fazer algo melhor. E está na hora de nós termos gente que não se conforme a ponto de dizer, Senhor, nós vamos crer nas palavras que o Senhor tem liberado sobre a nação brasileira, sobre a igreja brasileira. Para terminar rapidamente, eu quero te dar um último conselho olhando para a vida de Eliseu. É entender a importância de você deixar o bom para entrar no melhor. Quando eu falo de não se conformar, é não se conformar com nada menos do que aquilo que Deus falou e prometeu. Se ele sinalizou que é para consumir os sírios, é para acabar com eles, nós precisamos viver a plenitude do propósito e não algo menor. Quando uma mulher, segundo Reis, capítulo 4, relata isso, vem até Eliseu por conta de uma dívida, dizendo, olha, teu servo morreu, não deixou seguro de vida, não tinha previdência, nem privada, nem a falida, não deixou dinheiro guardado, só deixou a dívida, os credores estão aí. Ela não foi atrás de consultoria financeira. Essa mulher queria viver um milagre, ela queria viver a intervenção de Deus. Eliseu, no estilo dos inconformados, olha para ela e diz, o que é que você tem em casa? Os inconformados sempre estão vendo em qualquer problema uma oportunidade de Deus intervir. Eles estão sempre procurando por onde Deus vai começar, o que é que ele vai fazer. E essa mulher, ela reage apenas como diz, tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite na botija. É impressionante como alguns crentes tendem a diminuir aquilo que eles têm. É gente que o dom não é nada, que o ministério não é muito, porque nunca estão com expectativas para o sobrenatural. Eliseu olha para essa mulher e diz, basta, o que você tem é suficiente, vamos começar daí, bora mulher. Ele diz, vá e peça às suas vizinhas vasilhas vazias, não cheias. Ele diz o maior número de vasilhas possíveis. Primeira lição que eu entendo aqui, conexão, relacionamentos. Tem muitos pastores, muitos líderes que vivem fechando portas de relacionamento. E se dependesse hoje de sair pedindo vasilha, ia ter pouca gente. A segunda verdade, quando ele diz o maior número de vasilhas, e vasilhas que não estejam cheias, vazias, ele estava dizendo, quanto mais espaço você trouxer, mais óleo haverá. De novo, assim como na questão das flechadas, nós vemos que o tamanho do milagre não depende de Deus. O Deus que é ilimitado e todo-poderoso depende do tamanho da nossa fé. Mas ele diz para essa mulher, fecha a porta sobre você e os seus filhos. E deixa eu te dizer, eu amo ambientes proféticos, cultos daqueles com o mover de Deus, mas os maiores milagres da minha vida, do meu ministério, foram gerados lá no secreto, lá no lugar de oração, como Jesus nos instruiu. E nós precisamos aprender a voltar e fechar a porta. Agora, a última lição muito prática. Eliseu diz para essa mulher, pega o vaso que você tem, não importa se é pouco azeite. Vai para a primeira das muitas vasilhas. Começa a despejar. Ele diz assim, quando estiver cheio, põe o vaso para trás e vai para o outro.
A primeira vez que eu reparei bem nesse texto, eu fiquei pensando comigo mesmo, falei, sério, Deus? Que o Eliseu falou isso para a mulher, quando estiver cheio, para. Eu falei, o que é que Eliseu achou? Que essa mulher tinha um retardo mental, algo do gênero, que se não explica para parar, ela ia continuar derramando óleo, o azeite multiplicando, escorrendo, caindo pelo chão da sala. Nós precisamos entender que o que está por trás aqui é mais do que uma instrução natural. Quando Eliseu está dizendo para essa mulher, quando a primeira vasilha estiver cheia, para, tira da sua frente e põe para trás, está falando a respeito de foco. Eu e você precisamos aprender a colocar os olhos não naquilo que Deus já fez, mas naquilo que Ele ainda vai fazer. Ele está dizendo para essa mulher, pega a intervenção que já aconteceu, põe para trás, seja agradecido, mas você vai focar na próxima vasilha. O que aquela mulher viveu não foi um grande milagre, foi uma sucessão de vários milagres. Mas para que você avance para o próximo, você precisa colocar os olhos no que Deus quer fazer, não apenas no que Ele já fez. Nós precisamos aprender a colocar todos os bons testemunhos dizendo, Senhor, eu sou grato, muito obrigado. Mas foi para trás, o Senhor vai fazer mais, o Senhor tem falado mais, o Senhor tem prometido mais, e quando a próxima vasilha estiver cheia, põe para trás e mira na outra, e a outra, põe para trás e mira na próxima. Esse é o tipo de posicionamento que vai nos levar a viver a plenitude do que Deus tem. Encerro lembrando você que em Josué, capítulo 13, versículo 1, Deus diz para esse grande líder, e muitas vezes essa frase me deixou indignado. Deus olha para esse homem, Javé 2, diz, ei, ainda há muita terra para conquistar. Um dia eu falei, pô Deus, o homem conquistou terra para valer. Foram 31 reis vencidos, os céus não tinham que estar aplaudindo esse homem. O Senhor está botando pressão no velhinho, não deixa nem esse camarada aposentar. E eu lembro do dia que o Espírito Santo falou, claro, ao meu coração, os céus nunca aplaudirão alguém que conquistou algo menos do que aquilo que foi prometido ou disponibilizado. Deus não tinha prometido 60%, 70%, 80% da terra. Deus não prometeu a maior parte, Deus prometeu a terra inteira. E os céus não vão aplaudir quem está se contentando com menos. Os céus sempre vão tentar não botar pressão, mas nos incendiar para viver o melhor de Deus. É isso, meu querido amigo, pastor, líder, que eu quero falar ao seu coração hoje. Se Deus tem trazido promessas, se Ele tem trazido palavras ao seu coração a respeito do que Ele vai fazer, não se conforme com menos. Alguns estão diante de desafios nunca antes pensados ou esperados como essa pandemia. Mas tudo que Deus prometeu, quem não sabia da pandemia era a gente, Ele já sabia. Deus apresentou horizontes que nós precisamos nos agarrar com fé e dizer não vai ser nada menos do que isso. Eu quero desafiar o seu coração. Eu quero terminar agora orando com você. Eu oro que o Espírito Santo, chamado nas Escrituras de o Espírito da fé, incendeie o seu coração. Eu não estou aqui apenas tentando trazer uma palavra de motivação. Eu oro para que algo sobrenatural aconteça no seu coração. Que aquela faísca de ignição de fé que só o Espírito Santo pode produzir em você, aconteça agora. E a minha oração é que Deus levante um exército de inconformados. Meu Pai, nós oramos e clamamos por isso em nome de Jesus. Por cada um desses irmãos e irmãs que nos acompanham nesse momento ao vivo, por aqueles que terão contato com essa palavra gravada, eu oro que nesse momento específico algo aconteça no coração deles. Abre os nossos olhos. A própria Escritura diz que a fé vem por ouvir e ouvir a Tua palavra. Eu oro por liberação de fé. Eu oro por despertamento de fé. Eu oro que a Tua palavra, combinada com a ação do Teu Espírito, produza esse resultado de fé no coração dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. E que em vez de um exército de conformados, que aceitam algo menor do que aquilo que o Senhor prometeu, que nós vejamos um verdadeiro exército de inconformados se levantando para cumprir o Teu propósito. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Meu querido Luciano. Glória.